Só esperar começar a gravar aqui, eu já começo, tá? Porque ele tá rodando aqui ainda. Ok, vamos começar então. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre os direitos do consumidor. Então, vamos lá. Quando a gente fala em direitos, ou na legislação brasileira, a gente tem várias leis, vários institutos que regulam várias relações. Então, por exemplo, quando a gente pensa num contrato de compra e venda, e se a gente tiver que discutir esse contrato em juízo, nós vamos, regra geral, utilizar o que está previsto na lei. Qual lei? O Código Civil. Se a gente pensa num homicídio, nós vamos usar o que está disposto no Código Penal. E assim sucessivamente. Nós já vimos que nós temos uma legislação maior, que é a Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, ela, como eu já expliquei para vocês, ela é uma lei principiológica e que está toda a nossa legislação, outras leis têm que estar de acordo com a Constituição. A Constituição Federal, ela prevê a proteção ao consumidor. Em virtude dessa previsão da Constituição Federal de proteção ao consumidor, é que foi editada a Lei 8.078, que trata dos direitos do consumidor. Então, sempre que eu pensar em consumidor, eu não vou aplicar o que está previsto no Código Civil, e sim o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Agora, para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que pensar em uma relação de consumo. E para que eu tenha essa relação de consumo, eu tenho, de um lado, o consumidor, tenho um produto ou um serviço, e tenho, de outro lado, um fornecedor. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver um consumidor, um produto ou um serviço e um fornecedor, eu vou ter uma relação de consumo. Olha só, 3 elementos que constituem uma relação de consumo: consumidor, produto ou serviço e fornecedor. E aí eu tenho, então, uma relação de consumo e vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, certo? Bom, quando eu penso em CDC, ou seja, no Código de Defesa do Consumidor, na sua aplicação, por quê? Porque ele traz alguns elementos que vão gerar mais proteção ao consumidor, certo? Bom, já que eu já sei que eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando eu tiver uma relação de consumo, e que eu tenho uma relação de consumo quando eu tenho o consumidor, um produto ou um serviço e um fornecedor, agora eu preciso saber quem é o consumidor, quem a lei considera como fornecedor e o que a lei considera como produto ou como serviço. Vamos lá, então. Primeiro, o consumidor. Quem a lei diz que é o consumidor? De acordo com o CDC, o consumidor é uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. O que significa esse destinatário final? Significa dizer que o consumidor vai usar aquele produto ou serviço para si. Ele não vai revender, ele não vai negociar, ele não vai reproduzir, entendeu? Então, ele vai adquirir ou utilizar aquele produto ou serviço para si mesmo, como destinatário final. Além do consumidor, nós vimos que tem a figura do fornecedor. Quem é o fornecedor? O fornecedor, por outro lado, é todo aquele, tanto pessoa física como jurídica, que vai desenvolver ou uma atividade de produção,
ou de montagem, de criação, de construção, transformação, de importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou de prestação de serviços, certo? Então, de um lado eu tenho o consumidor, que é aquele, pessoa física ou jurídica, que vai adquirir ou utilizar o produto, e do outro eu tenho o fornecedor, que é qualquer pessoa física ou jurídica que esteja ali dentro de de qualquer uma das partes da linha de produção, desenvolvimento e entrega do produto. O fornecedor é tanto aquele que produz, quanto aquele que cria, quanto aquele que constrói, quanto aquele que distribui ou aquele que vai comercializar o produto ou o serviço. Então, a gente tem de um lado o consumidor e de outro o fornecedor. Vamos ver agora o que a lei diz que é produto. Produto é qualquer bem. Está no parágrafo 1º do artigo 3º do CDC. Então, é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ou seja, um aparelho de celular é um produto? Sim, é um produto móvel. A música é um produto? Sim, a música é um produto imaterial, certo? E o serviço. O que a lei diz que é serviço? Serviço, a lei considera qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. E aí, para deixar, para abranger todas as situações e evitar discussões doutrinárias a respeito, o Código de Defesa do Consumidor ele deixou bem claro que é qualquer atividade, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ou seja, a lei vem e diz, olha, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, exceto as relações de caráter trabalhista, porque aí é uma legislação específica, que é a consolidação das leis trabalhistas, CLT, e tem um regime próprio de discussão desse tipo de contrato. Tudo bem até aqui? Então, a gente já sabe agora o que é uma relação de consumo, que é quando eu tenho, de um lado, o consumidor, de outro, o fornecedor, e o consumidor que vai adquirir ou utilizar um produto ou um serviço. E o fornecedor é aquele que fornece esse produto ou esse serviço para o mercado. Vamos pensar num exemplo? Então, nós temos aqui, olha só, a nossa turista. E ela, poxa, preciso viajar, preciso reservar um hotel. O que ela faz? Ela entra num site, aqui, no Skydiver ou na Trivago, enfim, num site de busca, e faz a busca e faz, então, a reserva do seu hotel. Reservou seu hotel, foi viajar, chegou lá, usou a sua hospedagem. Neste caso, nós temos, de um lado, uma pessoa física, ou seja, o turista, que adquiriu um serviço como destinatário final. Então, a gente tem um consumidor, certo? Porque é uma pessoa física que adquire um serviço como destinatário final. Aí, neste caso, nós temos uma relação de consumo. Por quê? Porque de um lado eu tenho o consumidor e de outro eu tenho o fornecedor. O consumidor que adquiriu um serviço do fornecedor, que é o hotel. O hotel não é uma pessoa jurídica? Sim. Ele não está ofertando um serviço mediante pagamento? Também. Então, eu tenho o consumidor, o fornecedor e a relação de consumo, portanto. Agora, e a relação do hotel com o site de reservas? Por quê? O hotel, ele não contrata
ele não faz um contrato de prestação de serviços com esses sites de busca aqui? Faz. Só que neste caso, o hotel, ele não pode ser considerado consumidor, porque essa relação entre o hotel e o site de busca faz parte da linha de produção do hotel. Ele não é o consumidor final. Ele não pode ser considerado, nesse caso, um consumidor final, porque faz parte da sua linha de venda. É como se o consumidor tivesse comprando diretamente do hotel. Só que aí ele tem um intermediário. Por haver essa intermediação, é que eu não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, e sim o Código Civil, porque eu tenho uma relação de direito comum e não uma relação de consumo. Tudo bem? Então, revisando aqui. Turista, pessoa física, poderia ser uma pessoa jurídica também, que adquire um produto ou um serviço como destinatário Professora? final. Oi. Professora? Oi, a Thaís está pedindo para a senhora aceitar ela. Fala para a Thaís aprender a entrar com o e-mail da UEA, que aí a gente não tem que interromper a aula para aceitar ninguém. Mas pronto, Thaís, aceitei, entrou. Voltando aqui para a explicação da aula, então. Vamos lá. Então, a gente acabou de ver que eu tenho o fornecedor, o consumidor, certo? Que é a pessoa física ou jurídica, que adquiriu, nesse caso do nosso exemplo, um serviço como destinatário final. Não foi o turista que se hospedou? Então, ele é o destinatário final. E aí eu tenho uma relação de consumo, porque eu tenho de um lado o consumidor, do outro o fornecedor e o consumidor adquirindo um serviço. Agora, a relação entre o hotel e o site de busca não é uma relação de consumo. Por quê? Porque neste caso, o contrato entre o hotel e o prestador de serviços, ele faz parte da linha de produção do hotel. Portanto, aplicam-se as regras do direito comum, ou seja, eu vou aplicar o Código Civil e não o Código de Defesa do Consumidor, porque aqui eu não tenho uma relação de consumo, certo? No caso do hotel com as empresas de prestação de serviços, elas são uma intermediadoras da compra e venda. Então, eu vou aplicar o direito comum. Mas, Cléia, qual a diferença de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Civil? A gente vai ver, na aula de hoje ainda, algumas vantagens de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ele é mais protetivo. Ele dá mais vantagens ao consumidor do que o direito civil, do que uma relação civil comum, certo? Se eu faço um contrato de compra e venda, mas sem aplicar o Código de Defesa do Consumidor, sem que haja uma relação de consumo, eu aplico o CDC, aplico o Código Civil, eu tenho algumas regras. Se eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que as regras, principalmente processuais, são outras. Mas a gente vai ver isso no decorrer das próximas aulas, certo? A primeira parte da aula, eu vou parar por aqui, aí eu vou para perguntas e depois a gente grava a segunda parte da aula, certo? Conforme nós combinamos. Isso é para a aula não ficar muito longa e ficar mais fácil dos colegas compartilharem, tá?